A questão da abordagem, uma vez que o furto foi identificado, é sempre um assunto muito delicado para todo empreendedor e também para a área de prevenção de perdas, né? O que você recomenda nesse momento que é identificado, toca um sinal aí na nossa antena, como essa NEO da Checkpoint, como realizar essa abordagem? Tem que ter um processo muito bem estabelecido. Tem que ter, por exemplo, na hora que ele acionou, como tem que ser esse tipo de abordagem. Vou dar um exemplo prático, tá? Digamos que uma mulher passou na antena e acionou. O ideal é que ela seja abordada por uma mulher. Então, sempre uma pessoa do mesmo sexo. Eu, particularmente, não gosto de ter aquele segurança de 2 metros de altura para fazer a abordagem. Eu prefiro ter uma pessoa que aparente ser um pouco menos bruta, né? Pessoa mais delicada, como uma mulher. A mulher é excelente para você fazer a abordagem, né? Então, ela vai fazer a abordagem após passar pela antena, logicamente, que normalmente vai estar posicionada após a bateria de caixa. Nesse momento, o que é que você tem que fazer? Você, primeiro, se apresenta, né, para a pessoa, pede para que ela retire aquele produto de onde ele está, você vai ter que ter a certeza disso aí. Esse é um ponto que tem alguns passos anteriores. Então, antes de abordar, você tem que ter certeza que aquele produto está dentro da bolsa, de um bolso, ou seja, que ele ocultou aquele produto e saiu sem pagar. Tem que ter certeza disso. Se você tiver 1% de dúvida, aí você não aborda. Porque pode ter um problema muito sério. Um constrangimento, né? Que pode ter consequências legais. Que podem gerar aí danos morais pesadíssimos para você. Então o ideal tem certeza, então aborda. E aí, essa boa prática é o seguinte, você chegou lá na abordagem, pediu para ele devolver o produto, o cliente, teoricamente, não quer devolver o produto. O que é que você faz? Você conduz essa pessoa para um local adequado. Olha, então tá bom, eu preciso conduzir você para um local adequado para que a gente possa esperar as autoridades policiais chegarem. Então, ela continua negando, não quer devolver o produto, então você tem que ter uma sala, um local onde esta pessoa fica esperando a autoridade policial chegar. Ela não pode passar pelo constrangimento de ficar na loja, sendo abordada lá na porta da loja. Sem falar que você vai evitar esse risco de alguém estar filmando e já propagar aquilo ali. Então, leva para uma área interna. Essa área interna tem que ter alguns cuidados. Exemplo, não pode ter fechadura na porta, então tem que ser uma porta que ela não tenha trava. O ideal é que dentro dessa sala tenha câmeras e não tenha ponto cego, certo? A pessoa que está fazendo a abordagem nunca deve levantar a mão, apontar o dedo, nem gesticular muito, porque só o fato de você gesticular, se você pegar uma imagem, pode parecer que você está ameaçando a pessoa. Então você não pode, você tem que ter esse cuidado. Nunca gesticule, braço para trás, enquanto está falando com a pessoa, nada de ficar fazendo cara feia e tal, não é isso. Então você faz uma abordagem dessa forma e espera a autoridade policial chegar. Você não pode, em momento nenhum, abrir a bolsa do furtante para tirar o produto. Você não pode fazer isso. A única autoridade que pode fazer é a autoridade policial. Então a única autoridade que vai abrir a bolsa é a polícia. Você não pode meter a mão na bolsa de ninguém. Diego, eu estava pensando aqui, será que um furtante profissional ele não pode cavar a falta no sentido de te estimular você a perder a compostura ou te estimular a você violar, entre aspas, né, a bolsa da pessoa para depois ela vir com algum tipo de ação? Pode sim. E, inclusive, não só nessa situação, como também fingir que está furtando o produto e descartar em algum local. Se às vezes tem um ponto cego na loja, ele descarta o produto para ser abordado. Quando a autoridade policial chegar, você está sem nada. Ele não está com um produto. E aí ele entra com uma ação contra a empresa, dando moral, e aí você acaba tendo prejuízo. Porque você não tem como provar que ele simplesmente tentou, né, fazer aquilo. Por mais que você ache a imagem, eu já vi situações aqui assim, tá, serem derrubadas, por exemplo, furtante ocultou o produto, e a gente conseguiu identificar que ele ocultou, e depois ele saiu sem o produto, ou seja, ele descartou em algum lugar, o juiz falou, tá, mas ele desistiu de furtar. Você não poderia ter abordado. Então, a ação foi errada. E aí outro ponto, digamos que dentro do quarto, dentro daquela sala, o furtante fala assim, eu quero pagar agora. Você deve ou não deve receber? Você não deve receber mais. A partir do momento que você tirou o furtante da frente do caixa, você não deve mais receber. Você só pode solicitar o produto de volta. Eu não devo? Mas por que eu não devo? Porque se você pedir para ele pagar, deixar ele pagar, eu já vi situações onde ele falou que foi obrigado a pagar e foi ameaçado, inclusive. Então, assim, na hora que você ameaça, você vai ter que pagar. Senão eu vou mandar fulano de tal, ou, enfim, eu vou te pegar lá fora. A partir do momento que você ameaça, você está errado. Então, para não correr esse risco, saiu da frente de caixa, naquele momento ali ele não pagou, não quis pagar,
não recebo mais. Acabou. A autoridade policial, ao chegar, vai verificar, vai ver que o produto está lá e aí sim vai encaminhar para a delegacia e vai resolver esses problemas. Aí entra outro fator importante, menor de idade. O que a gente faz para questões de menor de idade? Primeiro que a loja tem que ter uma comunicação muito boa com a delegacia do menor, né, da infância e adolescência. Tem aquela questão do conselho tutelar, você tem que ter um contato com o conselheiro para que ele vá até a sua loja, para que ele possa fazer todos os trâmites necessários. Então, você não pode estar todo momento passando por problema de furto de chocolate, furto de pilhas, furto de vários objetos dentro da loja, porque é menor, você deixa fazer o que quer. Não, você procura o conselheiro tutelar, mostra as imagens para o conselheiro tutelar e o conselheiro tutelar vai fazer o trabalho dele, porque ele tem isso, vai descobrir quem são aquelas crianças e vai visitar os pais daquelas crianças para poder orientar da forma correta, junto talvez até com um delegado ou algo do tipo. Mas enfim, você tem que fazer um trabalho, porque senão você nunca vai se livrar desse problema. Mas também não é o mesmo tipo de abordagem, não vai ser nunca dessa mesma forma. A abordagem ela não pode ser truculenta, mas ela tem que seguir esses processos. Cuidado também na sala para não deixar objeto cortante. Eu já vi situações onde o furtante pegou o objeto cortante e ele mesmo se cortou, porque não tinha câmera na sala, não estava pronta também, e aí disse que foi agredido lá dentro. E não foi agredido lá dentro. E não tinha como a empresa provar que não foi agredido. Tá? Então também tem esse outro viés, também tem esse outro tipo de situação. Mas sempre pense no risco que existe associado à abordagem que você vai fazer, comparado ao produto que está sendo furtado. E outro detalhe importante, né? A gente também não pode esquecer da nossa retaguarda, preparar a nossa equipe para identificar isso. Nossos repositores têm que entender isso, nossos promotores de venda, se for uma loja que tenha promotores, nossos operadores de caixa, todo mundo tem que entender como funciona o furto e como deve ser uma abordagem, por mais que ele não vá abordar, mas ele tem que saber disso.